Então vamos lá, né? Boa noite. Hoje a gente vai bater um papo, né, sobre a trajetória de 3 colaboradoras que a gente tem aqui na FO. E além das trajetórias, elas vão trazer um pouquinho, né, sobre os desafios de ser mulher no meio, né, tradicionalmente masculino. E aí elas vão falar com a gente, trazer um pouquinho dessa experiência, né? Como elas se unem ali para ter esse auxílio mútuo, a valorização da mulher no mercado tecnológico. E no final a gente vai abrir para as perguntas. Quem tiver alguma pergunta já pode ir colocando no chat, que a gente já vai acompanhando, tá? E aí no final as meninas vão responder. Eu vou fazer uma breve apresentação delas, né? Trazendo um pouquinho ali do currículo delas, para que vocês também tenham essa interação e esse conhecimento. A Priscila, ela é diretora de operações, né? Já tem 26 anos de experiência na área de tecnologia. Eu acho que tá mutado aí. Desculpa, vocês não estão me ouvindo? Não Agora tô. voltou Estamos a ouvindo, Estamos aparecer. ouvindo, sim. Ouvindo bem. Tá bom. Qualquer coisa vocês avisem. Tá bom. Então, só dando continuidade, né? A Priscila, ela é formada em economia, é pós-graduada em gestão de projeto, em gestão de qualidade de processos, é mestre em gestão empresarial, está na Forcis há 9 anos e hoje é responsável por uma das áreas por uma das unidades de negócio da empresa. É também coautora do livro Mulheres na Tecnologia e dá palestra sobre esse tema, né? Dentre outros que ela tem a expertise para falar também. A Vitória, ela é desenvolvedora, tem 3 anos de experiência na área de tecnologia, é formada em gestão da tecnologia, iniciou na FO há 3 anos como trainee. Hoje ela está atuando como desenvolvedora pleno. O start dela foi em Java, mas o Angular é o que ocupa seu coração ultimamente, né? A área que ela está gostando de ter uma atuação direta. A Mariana trabalha com TI há 3 anos, é desenvolvedora de programas no Mainfree, no segmento bancário, busca sempre aprender coisas novas e conversar sobre experiências. É formada em jogos digitais e técnica em desenvolvimento de sistemas. Então, esse é um pouquinho, né, da apresentação delas, do currículo, para que vocês tenham um pouco dessa interação. A Pri vai começar agora, né, trazendo ali um pouquinho da introdução do que a gente vai conversar. beleza. Bom, primeiro, boa tarde aí a todos. Obrigada a todos pela presença. Obrigada a Forcisa e o time de marketing pelo convite. Feliz Dia do Profissional de TI para todos, né? E aí a gente escolheu aqui, né, trazer para vocês algumas informações para que a gente entre depois numa roda de conversas. A gente espera que seja alguma coisa bastante prazerosa para vocês, que traga conteúdo e, mais além de tudo, experiências, vivências e depois aí um bate-papo, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês já estão vendo minha tela? Sim. 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 Então, tá bom. Aqui, por que que a gente escolheu, né? Por que que a gente deve falar sobre esse tema? Quando a gente, né, todo ambiente homogêneo atrofia, né, como está escrito aqui. Se a gente tem pensamentos semelhantes, se a gente, né, se fazemos, se somos, se agimos sempre do mesmo jeito, isso leva a uma precariedade na discussão, né, na análise, e uma série de questionamentos que impedem a criação e o ambiente de inovação. A gente que trabalha com tecnologia, né, a gente que trabalha com inovação, a gente precisa sim de inclusão, né? Inclusão de todos os gêneros, né? Inclusão de gênero, inclusão de raça, inclusão de classe social e todas as formas de inclusão. Se a gente tem um ambiente em que a gente tem só pessoas semelhantes, a gente tem pensamentos semelhantes e a gente não vai ter discussão, a gente não vai ter inovação, tá? Então, aqui, né, eu trago para vocês esse primeiro questionamento, né, o porquê que a gente deve falar desse tema, se ele é importante, e aqui ele é importante por conta aí dessa, né, da diversidade de pensamentos que ele traz.
Preciso só descobrir como é que eu passo aqui a... Pronto. Eu trouxe aqui alguns dados sobre mulheres, né? Mulheres no mercado de trabalho, mulheres na tecnologia e em cargos de liderança. Então, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho é pelo menos 20% inferior à dos homens. Esse aqui é um dado da FGV de 2021. Segundo a FGV, entre 2014 e 2019, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho ela estava crescendo, né? Chegou a atingir 54% em 2019. Aí, com a pandemia, esse índice recuou, foi para 49% e ficou inferior, inclusive, ao de ano de 2012. Aí teve uma pequena melhora em 2021, né? E começou a crescer, mas ainda hoje, ainda continua 20% inferior à dos homens. A gente sabe, né, que todo mundo foi muito afetado pela pandemia, pelo isolamento social e tal. Mas para as mulheres, a gente sabe que isso foi afetou mais, né? As mulheres elas foram muito mais afetadas com a questão da pandemia. Então, hoje, o nosso índice de participação no mercado de trabalho, ele é ali quase parecido com o que a gente tinha em 2012. Com relação a mulheres na tecnologia, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né, que é o PNAD, em março de 2020, apenas 20% dos profissionais de TI eram mulheres. Então, isso aqui confirma para a gente essa falta de representatividade do gênero nas empresas de tecnologia. E o que é interessante é o seguinte, né? A gente tem as pessoas aqui desenvolvendo produtos digitais, sites, aplicativos, funcionalidades aí, né, do mundo digital, e só 20% são mulheres. Então, isso traz para a gente aqui um grande alerta, né, de como que está esse viés desses produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, aqui também, porque da maior importância, né, de ter mais mulheres na tecnologia. E aqui, por último, eu trouxe um dado de mulheres em cargos de liderança, que 37,5% em todo o país são líderes mulheres, né, segundo aqui o IBGE. E apenas 3% são presidentes de empresa e 5% são presidentes de conselho. Esse aqui é um dado trazido pela Bain Company. Então, quando a gente vai para a liderança, esse número é pequeno, e quando a gente vai para a alta liderança, é menor ainda. Aí eu trouxe aqui alguns dados de mulheres na Forcis, né? Então, aqui na Forcis, as mulheres são 32%, mulheres na liderança, considerando inclusive liderança técnica, nós somos em 43%, ou seja, a gente está bastante acima aí do percentual de mercado, né? E trouxe um outro dado aqui, que a média de idade das mulheres na Fora aqui está em 36 anos, né? Então, para vocês terem aqui um recorte de como que é na Forcis, é acima do mercado, mas ainda tem bastante coisa aqui que a gente consegue, né, consegue melhorar. O que eu trouxe aqui também, né? O que explica a baixa representatividade feminina na tecnologia? Esse daqui é uma pesquisa minha, né? Um apanhado meu, e que inclusive a gente pode trazer isso para debate também, né? Mas aqui na minha concepção, né? Por que tem poucas pessoas, poucas mulheres na tecnologia? É, a dupla jornada, né? A questão, a mulher ali trabalhando em casa, no trabalho, sendo responsável pela casa, sendo responsável pelo filho, sendo responsável no trabalho. Então, essa jornada toda aqui, ela deixa complexa, né, a vida da mulher e diminui a qualidade de vida. Então, isso faz com que na tecnologia a gente é muito conhecido por trabalhar muito, né, trabalhar muitas horas, trabalhar final de semana e à noite. Então, isso afasta as mulheres que têm essa dupla jornada e preferem, né, e têm essa opção aí pela qualidade de vida. A questão da maternidade, né, isso daí não só na tecnologia, mas é uma questão do mercado de trabalho, né, essa dualidade ali da gente, né, o papel da mãe e o papel da profissional, se isso se combina, muitas
mulheres deixam de trabalhar no momento né, de que tem o filho, ou decidem ter um filho. Uma outra coisa que é a falta de exemplos. Então, às vezes as mulheres elas não visualizam onde elas conseguem chegar, elas não conseguem se ver naquelas profissões, em determinadas profissões, e a tecnologia é uma delas, né, por a gente ter, por ser um mundo muito masculino, então, essa falta de exemplos, ela é uma barreira de entrada para as mulheres. A questão de assédio moral e sexual, que, né, entendo que tem melhorado muito com as políticas atuais, ESG, né, ISOs e uma série de coisas que as empresas têm estabelecido, mas ainda é uma barreira, né? A diferença salarial que acontece também na área de tecnologia, né, em todo o mercado de trabalho, mas na área de tecnologia também acontece. A cultura machista, e aqui a cultura machista é o machismo estrutural, não só o machismo vindo dos homens, né? Eu até estava conversando aqui quando a gente comentou numa reunião que a gente fez interna antes, né, dessa live, de uma pesquisa que eu tinha feito que alguns, né, profissionais, eles admitem que eles se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. No caso dos homens, né, 27% de desculpa, 27% das pessoas admitem que se sentem desconfortáveis em ter uma mulher como chefe. Entre os homens, esse número é 31%, que tem essa resistência, e entre as mulheres é 24%. Ou seja, 24% das mulheres não gostam de ter mulher como chefe. Então, isso aqui é um machismo estrutural, né? Não acontece só com homens, e a gente tem essa questão dos vieses que estão enraizados, são questões culturais, né? Uma outra questão que eu pontuei aqui é incentivos e estímulos diferentes na infância, aquela coisa de dar panelinha para a menina e dar o jogo de memória para o menino, né? De incentivar a competição com os meninos e as meninas incentivar mais o cuidado. Então, isso faz com que as mulheres elas sejam mais atraídas, né? Lá culturalmente, lá da infância já, para profissões que vão mais no cuidado, e os homens para profissões que são mais relacionadas à lógica, raciocínio, enfim, né? Então, tira um pouco as mulheres das áreas que a gente chama de STEAM, né? Que é a área de science, ciências, tecnologia, engenharia, matemática, e a tecnologia está aqui no meio, né? Então, é importante aqui que os pais incentivem os filhos, né, deem vários estímulos para as crianças e não enviesado já, né, desde ali da infância. E o último ponto que eu coloquei aqui, que traz também uma barreira para a entrada das mulheres na tecnologia, são os estereótipos comportamentais. Então, esses estereótipos, eles servem, às vezes, como atalhos, né, para informar impressões sobre pessoas, para guiar nossas decisões, e elas são carregadas de vieses. Então, quando, né, os homens são geralmente retratados como tendo características como competência, né, orientação para realização, inclinação para assumir comando, autonomia, racionalidade, as mulheres elas são mais associadas a características como preocupação com os outros, né, tendência à associação, sensibilidade emocional. Então, isso traz para a gente também aquela coisa, né? Se uma mulher ela tem, ela se posiciona, ou se ela fala, né, num tom mais, aí ela já é mandona, ela já é agressiva, né? Se ela tem um perfil mais dominante, é ruim. E o homem que tem um perfil mais dominante, ele é um bom líder, é um líder nato, né? Então, esses vieses aqui, eles trazem para a gente esses estereótipos comportamentais, né, acabam trazendo para a gente aqui uma baixa entrada. Tá mudo, Pri. Mudo. Oi, Agora sim. voltei? Voltou. Até onde vocês ouviram? 5 segundos atrás. Então tá bom. Bom, então aqui a gente tem esses estereótipos comportamentais também, né? Peraí, deixa eu só
Vocês estão me vendo? Sim. Por algum motivo aqui não estava passando a Sim. página. Vou compartilhar de novo. Peraí. Pronto. Vocês estão vendo minha tela agora, certo? Agora sim. E aí, por último, o que eu trouxe aqui? O que são políticas de incentivo que fazem a diferença? Então, conforme eu falei para vocês, né, a gente tem a questão ali de assédios e tal, e que hoje em dia a gente tem bastante canais de denúncia que intimidam essa questão de discriminação e assédio. Então, essa é uma política de incentivo que faz bastante diferença para as mulheres, né? Outras políticas de ações afirmativas, como licença paternidade. Num primeiro momento, quando a gente pensa em licença paternidade, a gente pensa que a gente está dando um benefício para os homens, né? Mas indiretamente para as mulheres também que conseguem compartilhar aquele momento, né, dos primeiros meses ali do bebê, né, e compartilhar as tarefas. Cotas para mulheres também é uma política de ação afirmativa que faz com que as mulheres que não tiveram a oportunidade, elas consigam ter, né, uma oportunidade, uma visibilidade de uma entrada numa carreira ou numa liderança. Programas de lideranças para mulheres, auxílio creche. Então, são políticas aqui que ajudam, né, e diminuem essa barreira para a entrada da mulher no mercado de trabalho e também na tecnologia. Entrevista às cegas também é uma boa política de incentivo, ele tira aquele viés que qualquer pessoa possa ter, né, de falar, é mulher, então, ixi, nem deve ser arquiteta, nem deve saber codar, nem deve, né? E vamos colocar ela lá no QA, porque QA normalmente mulher é mais criteriosa, sei lá, às vezes tem essas coisas que a gente ouve, né? Então, a entrevista cega, ela ajuda a gente a tirar esse viés e colocar aqui, focar realmente na competência, né? Flexibilidade de horário também é uma boa política para que a gente traga essa oportunidade para as mulheres que, de repente, têm essas duplas jornadas ou, né, compartilham ali a maternidade. Equiparação salarial também, né? A gente não precisar aqui o tempo todo ficar se, né, brigando, pedindo, gritando para que a gente tenha, né, uma equiparação, uma política já da própria empresa de equiparação salarial também traz né, bastante incentivo para que a mulher entre no mercado de trabalho. Então, foram essas aqui, né, os insights que eu trouxe aqui para vocês. E aí, acho que agora a gente abre para discussão, né, Carla? Isso, agora a gente vai começar, né, a roda de conversas. Vou fazer algumas perguntas para as meninas, né, para que elas possam compartilhar aí um pouquinho com a gente. Carla, E pode antes falar. disso, deixa eu só lembrar uma coisinha. A gente está aqui nessa roda de conversa, né? A gente trouxe um profissional que está fazendo um desenho para a gente, enquanto a gente está conversando, enquanto a gente vai batendo esse papo, ele também está ali, né, fazendo aqui um desenho desses insights, dessa conversa, e depois ele compartilha com a gente. É o Jefferson. Você está aí, Jefferson? Assim, acho que ele ligou a câmera já. Tô sim, muito prazer. Sou designer UX UI na parte de design system. É um prazer estar com vocês aqui. Beleza? Muito obrigada por ajudar a gente Obrigada, aqui, né? bem-vindo. E tangibilizar, né? E colocar aí de forma visual o que a gente está falando. Imagina, vamos tentar aqui retratar aí um pouco desse cenário aí, nesse dia tão especial, tá bom? Valeu. Obrigada. Imagina. Obrigada, Jefferson. É o nosso Caruso, né? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. A gente já colocou ali o Jefferson em destaque, que aí vocês conseguem também ir acompanhando, mas no final ele vai colocar a imagem para que todo mundo consiga ver. Vamos começar aqui, eu vou fazer algumas perguntas para as meninas, né? E a primeira pergunta que a gente queria que vocês trouxessem é como surgiu, né, o interesse por tecnologia? E aí é uma pergunta que eu direciono para as três, né, para que a gente tenha esse entendimento, um pouquinho desse conhecimento de como foi para vocês
o surgimento desse interesse? Você quer começar, Pri? Pode ser. É, quando, na época, eu estava terminando a 8ª série, que hoje é o ensino fundamental, eu fiquei muito na dúvida do que fazer, eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer, né? Que inclinação que eu ia ter. E aí eu pensei que se eu fizesse no ensino médio, né, um colegial normal, eu ia passar 3 anos e eu ia ter a mesma dúvida. Então, o que eu pensei? Eu falei, eu vou buscar algum colegial técnico, alguma coisa que me direcione para alguma profissão, e se por acaso eu não gostar, pelo menos eu vou ter uma resposta. Pelo menos assim, esse aqui eu sei que eu não quero, né? E eu não vou ficar exatamente com a mesma dúvida. Então eu decidi fazer o colegial técnico de processamento de dados, né? E aí isso dessa forma que eu consegui, né? Que eu entrei na profissão, gostei, testei e vi que era isso que eu queria mesmo. Então isso me trouxe essa dúvida, né? De para onde seguir. Eu gostava muito de eh, de várias coisas, mas eu não conseguia me ver na área da saúde. Eu não conseguia me ver na parte de artística, né? Aí eu gostava muito de a tecnologia ou inovação na época eram eletrodomésticos, né? Era micro-ondas, era videocassete, era... Então eu gostava de pegar essas coisas, ler o manual, de explicar para todo mundo, de entender como é que funcionava. Então essas coisas que me levaram para falar, acho que eu vou fazer aqui processamento de dados, que pode ser que tenha alguma coisa interessante ali. Mas eu não tive nenhum tipo de, eu não tive um incentivo, eu não tenho pessoas da minha família que não tive exemplos, né? Foi mais assim e me imaginando mesmo, né, o que eu faria, e aí eu decidi começar a ir pelo colegial técnico. Bacana. Victoria, conta pra gente um pouquinho, né, como surgiu esse seu interesse por tecnologia. É, por incrível que pareça, eu tenho uma semelhança muito grande com a Pri, que eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de consertar o celular do pessoal alheio aí. Então, na 8ª série eu estava. Eu sabia que eu queria fazer técnico, mas eu não sabia o que eu queria fazer no técnico, então eu fui para a área de ADM. E lá eu vi que definitivamente eu não queria fazer administração. E no final do 3º ano do ensino médio, eu tive a minha primeira experiência com Java, que aí o projeto era integrado com o pessoal de tecnologia e a gente tinha que fazer um sistema para a biblioteca da escola, para controlar estoque e tudo mais. E aí foi eu tive o primeiro estalo, assim, eu falei, nossa, olha isso aqui, que legal, imagina eu fazendo isso aqui. Aí eu pulei para a área de TI, e aqui estou, gosto bastante. Que bom, né? Mari, conta pra gente um pouquinho como surgiu o seu interesse. O meu foi bem diferente. Eu fiquei com muito interesse, vamos ver, com 7, 8 anos de idade, com o meu primeiro contato com um computador. Que, né, não, eu sou nova, mas por conta da situação financeira na época, éramos atrasadas, né? Então eu tive contato a princípio com computadores à base de DOS. E eu achei incrível porque o computador fazia o que eu mandava. E era isso que eu queria ver fazendo. E eu, a cada vez que eu ia tendo mais contato com tecnologias, primeiro celular, o primeiro computador, a primeira imagem baixada, a primeira vez conectando à internet, a primeira vez isso e aquilo, foi incrível. Então, sempre pensei nisso e sempre recebi um incentivo, né? Diferente, né, delas aí, sempre tive um incentivo, né? E exemplos, né? E então fui indo, fiz técnico, a faculdade eu fugi um pouquinho, mas ainda tá na área da programação. Mas aí cheguei aqui. Isso é muito bom, né? Quando a gente tem exemplos, quem tem ali uma base é algo muito importante.
Inclusive, o exemplo era mulher. É mulher, né? Ainda está na área. Ai, que bom, bacana. A próxima pergunta vai ser para a Vitória. E a gente quer saber, né? Depois que você decidiu seguir na carreira na área tech, quais foram os seus maiores desafios? Seja nos estudos, no trabalho, o que você classifica ali como seu principal desafio? Eu acho que assim como a maioria das mulheres que entram para a área, grupos, né, porque os meninos sempre fazem os grupinhos. Aí eu nunca, tipo, ninguém falava: "Ah, Vitória, vem fazer parte do nosso grupo aqui". Não, eu tinha que montar com o que eu conseguia ali. Então, a a falta de se encaixar, assim, eu acho que é uma das coisas que mais me pega, assim, até hoje. No trabalho tem algumas coisas que a gente bate de frente, eu tenho que estar em constante afirmação, mas tirando isso é bem tranquilo, eu gosto bastante do que eu faço. Sim. Obrigada. E só lembrando, pessoal, quem tiver perguntas, alguma dúvida, já pode ir colocando no chat, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai dar prosseguimento nelas também. A Mariana agora. E por falar em estudos, como era o volume de mulheres na turma que você fez seu curso, ou que você concluiu a sua graduação? Como era para você ali esses níveis? Olha, eu tive 2 extremos, vamos dizer. Na faculdade, por exemplo, na graduação, na minha turma de 40 pessoas, nós éramos em 7. E acabou por diminuir, o que acaba acontecendo, né. Mas aconteceu também com os homens, né. Porque acaba também na graduação vendo que não é realmente aquilo, né, mesmo que tardar, né. Mas por incrível que pareça, no meu curso técnico nós éramos em mais mulheres, em todas as salas. Por exemplo, na minha sala era turma de 40 também, nós tínhamos 22 mulheres. Eu conversei com o pessoal, nós éramos em 22 mulheres na minha sala, né, já é um outro extremo, né. E, hum, no curso técnico, por exemplo, ninguém desistiu, né, nenhuma mulher desistiu, nós seguimos firme aí dominando. Mas era, né, incrível, sinceramente, é tudo harmonioso, né, a gente fazia acontecer. A gente pode ver esse progresso, né? Que hoje já é um mercado bastante procurado, mais conhecido, Sim, né? é, Independente ali dos desafios, algumas mulheres já permanecem é, na decisão e seguem firme, né? é. Mas assim, pessoal, posso dar uma, uma Pode sim, bisbilhotada aqui, assim, vocês estão falando do começo aí, né? Tem idades diferentes aí, pelo que eu percebi, né? Da Mariana, da Pri e da da Vitória. De onde você Vitória. tirou essa conclusão, Zé? Vitória. Não Oi? tô Oi? entendendo. Oi? Vou explicar. Vou A Pri explicar. é mais nova que está Eu tirando. comecei também faz muito tempo. Eu comecei na área de TI, vou falar o ano, 1980, na área de TI. Estava começando essa parte da baixa plataforma, né? Vamos dizer assim, no Brasil, né? Com aquela coisa de abertura de mercado para vender e tal, não sei o quê. Enfim, eu peguei bem no comecinho, né? E naquela época, para mim, já tinha, né? Eu lembro que eu fiz um curso, né? De programação Basic e Pascal, e já tinha, assim, tinha umas 20 pessoas na sala e tinha pelo menos umas 8, 9 mulheres, assim, né? A minha pergunta é assim, teve algum momento dessa, é claro que de 1980 para cá não tem ninguém, nenhuma de vocês, mas desde a trajetória da primeira até hoje, que vocês acharam que realmente aconteceu algo diferente que fez com que a mulher tivesse mais espaço, tivesse mais... Ou não? Vocês acham que foi realmente a dedicação, o esforço, né? Não teve nenhuma oportunidade que o país deu, que as empresas deram, que o mercado deu, entendeu? A pergunta é para as três.
Eu acho que eu, como posição aqui de trainee, eu posso dizer que sim, as empresas dão oportunidade, mas é aquilo, né? Oportunidades geram oportunidades. Eu conhecia uma pessoa que ela me apresentou a FOR, e aqui estou eu. Então, sim, as empresas geram oportunidades, sim, mas é aquilo que a Pri falou, são estatísticas e o incentivo desde de quando pequena, porque, querendo ou não, eu sou muito parecido com ela na questão de criação. Eu nunca fui muito incentivada para essa área, eu sempre fui mais para a área de cuidado, área da saúde, enfim. Então, eu acho que sim, tem eh, essa Próxima geração teve oportunidade, essa sim, oportunidade, né? Legal. sim. Eu Sim, vejo dois momentos. Desculpa, não, Mari, pode pode falar. falar. Não, pode falar. Eu vejo que no início, bem no início, quando a gente fala do começo mesmo de TI, né, existiam muito mais mulheres. Existiam muito mais mulheres em matemática. A gente tem várias histórias de mulheres, né, Verdade. que trouxeram, que começaram. Quem descobriu o bug, né, foi uma mulher. Quem trouxe o COBOL foi uma mulher. Assim, eram muitas mulheres que participavam. E antigamente existia eh, a questão da qualidade de vida. A parte financeira ela era muito importante. A gente tinha as pessoas elas levavam a questão financeira muito mais era uma questão de sobrevivência. Né? A partir do momento que a gente teve uma melhora na qualidade de vida, né, um aumento na renda familiar, as pessoas começaram a fazer escolhas mais de acordo com os gostos e, né, com as coisas. Então, as mulheres elas foram decidindo é, por outras áreas. A questão salarial ela deixou de ser a primeira decisão. Hoje em dia, me parece que está aumentando a quantidade de mulheres por conta da falta de pessoas, né? Então, as próprias empresas estão incentivando, as próprias estão treinando, estão trazendo, porque está faltando mão de obra. Então, né, acho que está retornando isso. Eu vejo esse momento muito no passado, que tinha mais mulheres, depois as mulheres sumiram ou foram muito poucas, e agora me parece que está retornando. Comentar, aproveitar, deixa. Eu sou a Elaine, não sei se não estou me ouvindo. Eu entrei para a área de TI porque quando eu era criança, eu fui para os estímulos, como a Pri comentou na apresentação dela. Como eu tinha 3 irmãos mais velhos, eu sempre via muita coisa de menino. E eu era extremamente viciada em videogame. Então, quando eu era criança, tipo lá com 7 anos, 8 anos, eu falava para minha mãe, eu vou crescer e vou virar jogadora de videogame. Naquela época não existia a opção de a gente se tornar gamer. Né? Hoje é uma profissão normal e muito rentável também. E aí eu pensava, como que eu vou crescer e virar jogadora de videogame? O que eu vou fazer para virar uma jogadora de videogame, gente? Aí eu fui fazer programação, fui fazer web designer e, né, para tentar desenvolver meu próprio jogo e aí poder entrar nesse mercado. E no fim, a gente cresce, a gente amadurece, aprende, né, tecnologias e vai alinhando o mercado. Então, mas como os estímulos realmente fazem diferença. Não, eu não sei limpar uma casa. Se você falar para mim assim, Elaine, vai fazer uma faxina. Não, me peça para resolver qualquer BO, mas eu não sei limpar uma casa. Eu te Então, entendo. Um arroz para mim é um desafio. e aí, mais um caminho que eu faço totalmente contrário do padrão mulher normal, eu jogo pôquer. E assim, ó, eu jogo só com homens. Assim, eu ganho torneios com homens, e isso é extremamente competitivo, porque é um esporte onde você fala assim, só tem homem. Então, quando eu chego numa mesa final, aqui em Curitiba, teve um torneio melhor de Curitiba, e de 950 pessoas, tinha uma mulher que ficou em 8º lugar. Foi uma surpresa, assim, tipo, então eu ganhei respeito dentro do pôquer dos homens pela minha, né, minha prática, meu estudo, mas tudo me levou baseado na influência, né, que veio através, né, da convivência com meus irmãos, do incentivo que eu amava jogar videogame, né. Agora não sei fazer faxina. Estamos descobrindo talentos aí. Posso falar um minutinho? Pode falar. Posso falar? É o seguinte, eu acho interessante essa colocação bacana. O que a Pri falou realmente é verdade. Apesar que, quando a gente trabalhou junto, né, Pri, tinha muita mulher, tinha muito homem, era bem misturado, era bem, tinha. Eu não vejo
eu vi isso na faculdade, né? Eu fiz matemática, né? Então, na faculdade tinham poucas meninas, realmente, mas depois isso daí, para mim, quando eu comecei a trabalhar na área de TI, não via muito isso, não. Eu tinha muita garota, muita menina que trabalhava com a gente. Mas a Pri tem razão, de repente as meninas sumiram. Mas acho que é porque elas foram fazer odontologia, arquitetura, que era coisa da moda. Também tem isso, que eu penso dessa forma. Eu acho que a cultura de trabalho vem muito da moda, né? Tem uma época que todo mundo queria ser professor. Hoje ninguém quer ser professor. Então, todo mundo hoje quer ser influencer, tirar foto. Então, e tudo isso é muito moda, modismo. A moda de TI, ela não acaba, no meu pensamento. A moda de TI, ela não acaba. A área de TI é que se renova. A área de TI, ela é completamente diferente da área de TI que eu conheci. Eu, na verdade, comecei a trabalhar com processamento de dados. Era outra coisa, completamente diferente disso que eu estou escutando aqui. Ah, jogo, eu faço jogo, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, isso daí para mim não é o meu mundo. Meu mundo é COBOL, sistema, job, tabela. Essa é a minha área de TI. É isso que eu vejo para mim. Eu não arrumo impressora, eu não arrumo celular, eu não arrumo nada disso. Mas a necessidade, alguém aí falou que não sabe limpar uma casa, mas a necessidade, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje eu cuido de uma casa tranquilamente. Não sabe porque não precisa, talvez. Exatamente, porque eu, na necessidade, fui atrás, porque como minha esposa tinha uma loja e aconteciam as coisas, um dia ela virou para mim e falou assim, ó aqui, tá aqui os 2 filhos, que também são seus, tá ali o fogão, a comida, você faz, você dá comida, porque eu preciso trabalhar. Então, eu nunca fui dessa forma, eu nunca pensei dessa forma, de que a mulher faz isso, o homem faz aquilo. Eu nunca pensei dessa forma. Eu sei que isso é uma coisa lá para trás, que existem essas pessoas, que existe isso, mas eu não consigo ver dessa forma. Ao contrário, eu vejo a mulher com muita capacidade, tá aí, vocês 3 aí estão mostrando isso, com muita capacidade mesmo, em poder fazer uma live dessa, mostrar para todo mundo o que vocês sabem, aquilo que vocês fizeram e aonde vocês estão, a Pri, onde ela está, né? Que eu falei no início, é um orgulho para mim ter trabalhado com ela já, né? Ter convivido com ela há muito tempo. Então, eu penso dessa forma. Acho que não são épocas diferentes. Hoje, a área de TI, ela transformou a pessoa de uma totalmente. Nós tínhamos uma área de TI completamente escura, era um buraco negro aquilo, né? Hoje cada um tem seu computador, né? Quem tinha um computador naquela época? Ninguém, porque o computador tomava conta de uma casa, era um monstro que ficava jogado lá num buraco do banco, que ninguém tinha acesso, era um negócio fechado a 7 chaves. Então, são evoluções que vieram para mostrar realmente como se trabalhar junto, 2 pessoas juntas, times trabalham hoje juntos. Nós temos aqui exemplos hoje. Poxa, eu fico feliz à beça de saber que eu tenho uma equipe que nós vamos trabalhar amanhã todo mundo junto, mais 12, 13, daily, e faz reuniões, e a gente fica o dia inteiro aqui olhando um para o outro. Então, isso são coisas que vieram para mudar. E vocês, com essas que vocês estão falando, né? Deixa a gente assim, fala assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, né? Eu não sabia que tinha essa diferença. Eu, por exemplo, não tenho, mas tem.
Mas tem, né? A questão aqui é essa mesmo, né? A gente, às vezes, não está no nosso dia a dia essa Não, diferença, mas ela é, existe. ela Porque se tem existe, é. tão poucas mulheres na TI, é porque existe uma barreira de entrada. Claro, Então, é importante a gente falar quais são essas barreiras de entrada, quais são os exato, incentivos que as empresas, que o governo, que a gente mesmo pode dar para essas pessoas entrarem, para que exato. a gente, porque não ter Estrutural, né? diversidade numa equipe é ruim. É, Principalmente para a gente que trabalha com inovação, é ruim ter uma equipe sim, homogênea. É bom claro. ter diversidade. Então, quais são esses pontos que a gente precisa? Porque não tem problema uma mulher querer lavar roupa, não tem problema querer ser dentista, não tem problema, desde que Não, isso seja uma escolha dela, A gente né? claro, pilota o que a gente E, quiser, né? Tem a propaganda ali, a gente pilota o que a gente quiser, né? claro. É isso aí. Desde que, né? Então tem que ser uma escolha. E essa escolha, ela é isso que a gente está trazendo aqui, né? Assim, ó, o que que a gente pode também às vezes incentivar, né? Porque essa escolha ela pode estar seguida aqui ou de um machismo cultural, ela pode estar seguida, né? De alguma coisa que já veio lá de trás e que impede com que a mulher enxergue a área de TI. Esse é o objetivo da gente conversar aqui. Se eu tivesse uma empresa hoje, Pri, com o espelho que eu tenho aqui em casa da minha esposa e da minha filha, eu ia ter uma empresa só de mulher. Mas aí já não é homogêneo, aí é homogêneo. Não, mas eu ia ser Tem o que ser dono, né? Então ia ser... diversidade. Pri, eu já vou para a próxima pergunta, tá? Vai ser para a Pri. Qual tipo de dica ou conselho que você daria a alguma mulher que tem interesse em ingressar na área tech? É, para ingressar, hoje a gente tem muitas oportunidades. As empresas elas estão como a Ford também, né, tem o ForCamp, muitas empresas estão investindo no treinamento. Então, eu acho que, né, uma forma de conseguir entrar na área de tecnologia é buscar uma empresa que investe em treinamento. Então, isso faz com que você tenha a parte tanto teórica quanto a parte prática. É, uma outra coisa que está bastante na moda, a gente estava falando de moda, né? É participar de hackathons, maratonas de programação, isso traz também bastante networking, traz bastante vivência e experiência em ambientes, né, diferentes. É, criar um portfólio próprio, né, independente da empresa. Eu vejo bastante gente fazendo estudo sozinho e criando seu portfólio, trazendo ali para mostrar para as redes sociais e tal. Essa é uma forma também de você não só estar ali no que a empresa te traz de oportunidades, mas você criar também essas oportunidades e você trazer, testar aquilo que você gostaria, né, de testar, de treinar, como o Lala falou, né? A gente, às vezes, antes a gente não conseguia trazer um computador para casa. Agora a gente tem essa facilidade, né? Então a gente tem um laboratório dentro de casa que a gente pode criar o portfólio e testar ali muitas coisas, né? E buscar também redes sociais, né? Tem várias redes aí, vários grupos que incentivam principalmente a programação especificamente para mulheres, né? Tem o Programaria, tem o Quero Ser Programadora, tem Mulheres na TI, tem o IVE, tem uma série se você procurar no Instagram, no LinkedIn, tem uma série de comunidades que são específicas, né, de mulheres para programação ou mulheres em TI que uma ajuda a outra, né? Eu acho que é uma comunidade aí tem bastante informação e bastante ajuda. Excelente, obrigada. Mari, conta pra gente como que é o seu dia a dia no projeto que você está atuando hoje. É bom. De um modo geral, né? Assim, ó, bom. Eu acho que, assim,
tem diferença de estágios, vamos colocar assim, né? Tipo, da Mari que acabou de entrar na empresa para hoje em dia, né? Todos têm os seus desafios, qualquer pessoa, em ser ouvido, em ser notado, em fazer a diferença, né? E hoje em dia eu estou, tipo, consigo dizer, eu faço muito parte da minha equipe, vamos dizer assim, né? E sempre com pessoas em mente, objetivos em mente, né? Em metas, né? Para alcançar, seja ela, por exemplo, minha meta é fazer X coisa, mas também metas em pessoas, por exemplo, meu sonho de vida é chegar na minha líder, na minha gerente. Depois eu quero pensar mais alto, mas vamos por metas, né? Mas a cada dia uma meta, né? Então, temos comunicações, temos discussões, temos tudo, né? E hoje em dia eu posso dizer que eu sou muito bem ouvida e muito. Aí posso dar opinião, posso tudo. E é muito bom. Ai, que bom, né? É excelente ouvir isso e a gente fica muito feliz. Vi, a próxima é para você. Conta pra gente, você participa de alguma comunidade voltada para mulheres na área tech? Se você participa, tem alguma que você indica? É, eu não participo hoje por falta de time mesmo, mas eu conheço algumas e eu sigo bastante influenciadoras da área de tecnologia no Instagram, TikTok, enfim. Mas a Pri já indicou algumas. Tem a Code Girl também, tem uma comunidade bem legal. Programaria também. Se você pesquisar, tem vários clubes hoje, né? Comunidades, que você pode buscar esse auxílio, buscar essa atenção, buscar melhorar, enfim. Aqui hoje eu só não tenho tempo mesmo, mas senão eu participaria sim. Mas tem bastante recurso pra gente hoje. Legal. E a última pergunta, né? A gente queria que vocês deixassem uma mensagem, cada uma de vocês deixasse uma mensagem final às pessoas que estão assistindo a live. Quem quer ser a primeira? Quem começa? Posso começar. Eu queria, a mensagem é, né, que esse mar de oportunidades que a gente tem hoje na área de tecnologia, né, possa motivar as mulheres que estão para tomar a decisão de escolher vir para a área ou para as que querem, né, estão tomando essa decisão de continuar na área, e que cada mulher possa decidir, criar, impactar, né, a sua vida, a sociedade ao seu redor, porque o lugar de mulher é onde ela quiser estar, né? Inclusive na tecnologia. Perfeito. Gente. Bom, deixa eu falar. Eu acho que o princípio de qualquer coisa é ser forte e corajosa, porque a gente enfrenta muita coisa, a gente lida com muita coisa. Então, a gente faz com maestria multitarefas e muitas coisas ao mesmo tempo. Então, acho que é isso, é sempre permanecer firme e ir no que você acredita, porque você pode ir e além do que você espera. Eu nunca esperaria estar hoje aonde eu estou, fazendo o que eu faço, então nunca duvide do seu potencial também. Não é um estereótipo que vai definir quem você é e o que você é. Nossa, ainda tem coisas para dizer. Eu acho que o principal de tudo é nunca sair do caminho que você quer, né? Isso para qualquer um, né? Mas mesmo que tenha muitas pedras, continue, né? Tenha metas, tenha pessoas com meta que nem, né? Eu falei, persista,
busque muito conhecimento, seja forte. Acho que o principal é não desistir mesmo. E nós somos possíveis de tudo. Então, só ir atrás. Obrigada. A Cláudia Sato está com a mão levantada. Você quer falar, Claudinha? Oi, boa tarde. Quero sim. Queria dar parabéns para as três, né? A Vitória e a Mariana são da minha equipe, são duas meninas que vieram e que estão arrebentando, de fato, né? São ótimas profissionais, vieram, aprenderam, foram humildes o suficiente para subir, para batalhar pelo espaço delas, e hoje elas fazem muito dentro das equipes, né? E a Priscila, que é um exemplo para todo mundo, que a gente sabe, né? Então, eu só queria parabenizar vocês. Eu queria aproveitar e parabenizar você também, Cláudia, porque na nossa conversa anterior, vou dedar vocês, meninas. Na nossa conversa anterior, elas falaram: olha, a minha inspiração é a Cláudia. Eu queria um dia falar e as pessoas me ouvirem como eles ouvem a Cláudia. Então, parabéns para você também por você ser essa inspiração. Muito obrigada. Isso. Eu vou ver aqui as perguntas, né? Acho que a gente tem algumas no chat. Esses dias aí eu mandei mensagem, era Aqui. A primeira, o Bruno está perguntando aqui para vocês. A gente já até falou um pouquinho, mas se vocês quiserem complementar, qual conselho vocês dariam para uma mulher que quer mudar para a área de TI e está começando do zero? Quem quer responder? Eu diria para ver, experimentar o que ela gosta. Hoje em dia a gente tem bastante material no YouTube que dá para você se decidir se você quer ser back-end, se quer front-end, se quer designer. Então, tem vários recursos, tem vários cursinhos gratuitos hoje em dia. Inclusive, a gente tem a Fundação Bradesco que oferece vários recursos para estudo. Então, eu diria para ir metendo as caras, assim. Uma semana eu vou ver um pouquinho sobre front-end, o que que é, o que que faz. Aí uma semana back-end, eu gostei mais de front. Então vai se especializando no que gosta. Legal. A Regiane pergunta aqui: alguma das meninas já sofreu algum preconceito na área? Alguma já? Já? Tem que se aprofundar? Não? Já. A Na verdade, expressão todo vale. mundo sofre. Eu posso Acho chorar que aqui ou tá cedo? Tô brincando. Mas vamos dizer que acho que todo mundo sofre algum tipo de preconceito, né? Assim, grave, 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 não. Mas eu já ouvi, tipo, você é mulher. Tipo isso. É o mais simples que eu posso dizer. E também o máximo que eu ouvi, né? Ainda bem. O Sanival está perguntando como conquistar seu espaço em uma equipe que tem uma maior disseminação masculina. Eu acho que eu acredito que a gente consegue conquistar o nosso espaço com respeito, né? Eu já comentei aqui com elas, né, que eu tenho a minha forma de ser, né, a minha essência. Eu não sou uma pessoa ali, né, bruta. Então, todo mundo, quando me conhece, é meiga, a Priscila é meiga, sempre, né, e eu sempre fiquei assim, nossa, meiga talvez não seja uma, né, característica de líder, né? Aquela líder é meiga, não tem essa, né? Normalmente não é uma característica de líder. Mas eu fiquei pensando, eu preciso achar o meu caminho, né, no mundo masculino, numa liderança, sem perder a minha essência. Eu tive alguns exemplos de mulheres que, até sem julgamento nenhum, né, porque cada uma decide ali, consegue trilhar o seu caminho e decide o seu caminho, mas os exemplos que eu tinha eram mulheres muito, assim, aquele estereótipo masculino, assim, de gritar, de bater na mesa, de
falar palavrão, e eu olhava e falava assim, nossa, eu nunca vou ser assim, né? Nunca vou ser líder porque eu não tenho esse jeito. Então, acho que a gente tem que buscar ali o nosso caminho, o nosso jeito, sem perder a nossa essência, né? E com muito respeito. A mulher, no geral, né, toda vez que a gente fala, a gente generaliza, a gente acaba, né, perdendo um pouco ali da individualidade, mas no geral a mulher, ela consegue uma empatia muito grande, ela consegue se colocar no lugar do outro. Então você se colocar no lugar do outro, você entender o porquê que a pessoa está fazendo aquilo, por que ela está, traz uma confiança nesse relacionamento, né, e através dessa confiança você consegue conquistar ali o seu espaço, sem perder a sua essência, sem precisar gritar, xingar ou, né, esbravejar. Eu acho que através do respeito é uma boa forma. E a última pergunta aqui do chat, o Cleito pergunta se vocês já deram mentoria para outras mulheres. Alguma? Eu já. Eu tenho uma prima muito próxima e eu sempre tento puxar ela para a área. Então, eu sempre, o que você quer fazer? Vamos, eu te mostro aqui um pouquinho do que eu faço, vou programar. Ela não gosta de programar, aí ela se achou no design, então ela faz muito bem isso, e ela está em processo de aprendizado, e eu posso dizer que foi eu que incentivei aí. E tem mais uma outra prima, na verdade tem 2 primas que gostam muito da área por ter essa visibilidade de, a Vitória tá na área, olha, eu vou entrar também, vou seguir os mesmos caminhos. É legal. Mentorar, assim, não, mas ajudei muito a pessoa assim, se encontrar, né, em modo geral, mas principalmente mulheres. Mas era na época que eu estava mais na faculdade, né, que depois que eu entrei realmente no mercado, eu foquei bastante, acabei, né, não tendo muito mais contato, né. Então tive contatos com programadores, designers, pessoas de roteiro, né, por conta da faculdade que eu fiz, que foi de jogos, né. E, na verdade, a grande maioria era mulher por conta dos grupos que eu ia. Hoje em dia eles não existem, que era realmente, tipo, daquela época, mas existem outros hoje em dia, né, e muitos focados em programação, né, mas vamos se dizer que foi mais para esclarecimento, né. Ajudou bastante, sinceramente, grandes delas estão aí, uma até já tem jogo publicado, né, que é vendido realmente por dinheiros, né, e estão trilhando aí o caminho. É bom ver isso, né, é bom. Eu estou mentorando uma pessoa hoje, uma só por conta do tempo, né? Mas é uma menina de 20 anos e ela está toda empolgada. Ela quer saber como é que é a área, como que é o dia a dia, o que que faz, como que é um grupo, como que é uma daily, e tá super empolgada. Eu me divirto. É bom porque a gente aprende também, né? Quando faz mentoria. Vocês precisam falar a verdade, hein? Para essas pessoas, hein? Trabalha aos finais de semana, né, mas é bom, é bom. Tem um momento de descanso depois muito gratificante. Dizer que a gente já Mas, passou um pouquinho, mas a gente já está acabando, tá? mas, Podem. Mariana, deixa eu te falar, era muito pior, tá? Era muito pior. Muito pior. Muito pior. Ai, meu Jesus. Viu? Conforme os anos passam, as coisas melhoram. Fica bom. Pior nada, era mais divertido. Pri, sou Tá seu bom. fã, é o Silva. Oi, Silva, tudo bem? Saudade. Também. Sempre tocando aí as coisas, né? Eu só vejo lá no Marketing for Cis, a Pri fechou mais um contrato, a Pri fechou mais alguma coisa. Essa menina sai da frente. Tenho grandes inspirações aqui em vocês. Pois é. Mas era mais divertido, né, Lércio? A gente passava a noite lá comendo pizza, falando besteira. Nossa Senhora.
Olha, só para exemplificar, viu? Eu tive uma ocasião que a gente entrou uma sexta-feira no banco, aí quando foi no domingo cedo, aí todo mundo já cansado de não ter ido para casa, então aí nós resolvemos ir embora domingo cedo. Mas ir embora fazer o quê? Já tinha acabado o domingo, então a gente resolveu ficar no banco de novo. E aí nós conseguimos terminar, e aí nós fomos embora na segunda-feira de madrugada. Então, nós ficamos sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, teve que abrir a agência, teve que abrir o empréstimo, o IMPF, que era junto com o Cebom, que teve uma atualização de tabela DB2. E eu passei um fim de semana dentro do banco. Foi muito engraçado, foi divertido a beça. Bom, é isso, né? Quando a gente consegue se divertir trabalhando. Nossa, eu dei muita risada todas as vezes que a gente precisava ficar no banco, porque a gente não tinha para onde correr, né, Pri? Não tinha para onde fazer. Ou resolvia. Não tinha o que fazer. Então, são experiências que a gente teve. Então, acho que por tudo aquilo que foi falado aqui, e por tudo aquilo que foi explicado por vocês, né? Existe toda essa mudança comportamental e mudança da área de TI, né? Então, eu fico muito feliz de saber que isso existe. Eu fico muito feliz em saber que hoje vocês aí, as meninas, né, estão no poder, estão aí na condução das coisas. É muito gratificante ver vocês falando e saber que tudo isso que vocês estão dizendo, vocês gostam e sabem o que estão fazendo e gostam muito do trabalho de vocês. Então, estão todas vocês de parabéns. Muito obrigado por tudo que vocês falaram. E é uma satisfação muito grande rever você, Pri. Ah, obrigada. Ó, não vão embora não, que a gente tem uma surpresa aqui no final. Ah, é? Fiquem aí, Fiquem fiquem aí. aí. Eu vou só... O Sanival e o Pedro estão com a mão levantada. Vocês querem falar? Pedro, eu estou na sua frente, não quero ser chato, não. Vamos lá. Primeiramente, muito parabéns para vocês, tá? Gostei muito da apresentação que teve há pouco aí. Eu acho, sinceramente, que tudo isso é uma mudança de cultura. Tem que haver uma mudança de cultura. É que nem hoje nós temos ali a cultura que o homem é o provedor da casa, né? Ainda existe essa cultura em alguns espaços. Isso tem que mudar. E que nem eu faço muitas entrevistas aqui, e uma das minhas primeiras perguntas é: o que incentivou você para a área de tecnologia? E a maior resposta é games. Teve até algumas situações que vocês citaram aqui que foi muito coerente com as respostas que eu tenho em entrevista. Então, vocês estão de parabéns, tá? Aqui vai uma mensagem para a Forcis. Eu acho que a gente tem que fomentar mais incentivo de mulheres, tá? Por quê? O mercado hoje, ele necessita, ele está aberto, o mindset mudou. Antigamente era muito difícil você ter uma mulher na tecnologia. Nós temos ainda, mas isso é uma opinião minha, ainda nós temos muito para a área de gestão, tá? A área efetivamente técnica, são nossa, poucas mulheres. Eu gostaria de ver mais. Inclusive, a pergunta que eu fiz ali se deu porque, por vivenciar, por trabalhar ali, vamos dizer, na parte técnica, realmente a gente vê alguns comentários que não são agradáveis quando você tem uma mulher. Eu tive uma experiência de uma menina que trabalhava com Java e, por ela ser uma pessoa muito bonita, se questionava, tá, ela é bonita, mas não programa. Eu falei, aí é uma situação que você vê isso, é desagradável, tá? Porque a área de tecnologia hoje, infelizmente, a gente falando de faculdade, de 100% se forma a 30%, 40%. Desses 40%, 5%, 3% são mulheres. E eu acredito que uma mudança de mindset, uma mudança de cultura, isso vai ser essencial, tá? Ainda nós temos uma cultura não inclusiva dentro do grupo ali técnico, tá? Isso vai se mudar, tem que se mudar. Eu acho que isso está acontecendo, porque
porque recentemente nós tivemos aí a Feira de Games, não sei se vocês ouviram aí, que teve a Feira de Games, teve algumas jogadoras aí que se deram muito bem, maravilhoso, construindo alguns jogos ali. A gente, antigamente, nem mulheres a gente tinha participando, tá? Então, parabéns aí para vocês. Eu deixo o meu parabéns especial para as desenvolvedoras, porque eu como antigo desenvolvedor, né? Eu sou apaixonado pela área e eu falo o principal de tudo para ser desenvolvedor ganhe dinheiro se divertindo. Pronto, é isso. Se divirta, que o resto é consequência, tá? Não adianta eu querer falar, não, você é desenvolvedor porque é a bolha da vez. Não é assim que funciona. Você tem que curtir porque o negócio é difícil. Tá bom? Agora pode falar, Pedro. Muito obrigado, meninas, e foi um prazerzaço. Obrigada, Obrigada, Sônia. Sonival. Valeu, Sony. Pessoal, eu queria só tirar uma dúvida com vocês. Primeiro, dar parabéns para vocês. Foi legal a apresentação. Talvez a minha dúvida até já tenha sido respondida no início, eu acabei perdendo, se for desculpa. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês acham que as iniciativas que já estão sendo tomadas pelo mercado, pelo mundo no geral, para incluir mais as mulheres, se isso tem ajudado a recrutar mulheres também, assim, para a nossa área. Porque eu vejo, por exemplo, que eu vejo muita oportunidade, muita não, mas eu vejo oportunidade para mulheres que já querem entrar na TI, começar esses grupos de discussão e tudo mais. Mas, por exemplo, eu era uma pessoa que não pretendia entrar na TI. E eu tinha outras pessoas que estavam ali, pô, Pedro, mas você gosta de matemática? Talvez você se interesse por TI. E eu não vejo ao meu redor, tipo, adolescentes, minhas primas, a sobrinha, essas coisas que falam desde pequenininhas, que já estão, ou elas querem com certeza, ou elas nem pensam na possibilidade, né? Vocês acham que isso está mudando? Vocês acham que já está tendo um efeito nisso? Ou vocês acham que a gente ainda tem um caminho grande a percorrer para chegar nisso? Olha, eu posso dar a minha vivência, tá? Eu tô na mesma que você, tá? Eu tento incentivar as crianças que eu vejo, sabe? As coisas assim, mas, por exemplo, a minha irmã de 12 anos, ela não sabe ligar um computador e eu tenho vontade de bater o computador nela. Eu fico, menina, que nem o celular, aperta um botão, tu liga o celular, liga o computador. Mas não, mas também eu acho que né, que nem a gente havia comentado, vem muito, né, que nem você também falou, da infância, da adolescência, né? A gente carece disso em muitas áreas, e na nossa também, né? Que eu vejo, tipo, o interesse é mais para frente na nossa área, né? Que falta realmente, tipo, ter coisas mais interativas com isso. Eu conheço escolas que, por exemplo, pegam jogos, né, para você conseguir entrar nesse mundo de programação, né? Eu jogo uma entrada. Porque, por exemplo, que eu tava até tentando colocar a minha irmã, mas, né, como vocês podem ver, ela não sabe fazer nada, né? Eu vi uma escola em que, por exemplo, você quer jogar X jogo? Se você quer ir para frente, faça a linha de código. É Legal. assim, né? Então, tem isso daí, mas também é um pouco de incentivo dos pais, né? Vamos dizer assim. Mas quando eu vejo uma pontadinha de alguma pessoa ao meu redor falando disso, eu falo, opa, vamos conversar, né? Mas eu acho que o foco das crianças e adolescentes hoje em dia é aproveitar a vida, né? Acaba não se preocupando tanto, né? Também por conta dos pais querer que aproveite, né, essa fase e deixar mais para frente, né? Mas é bom, seria muito bom, por exemplo, nós já incentivar, né? E de alguma forma ter algum projeto, alguma coisa que faça com que isso aconteça, né? Eu sei que tem alguns
tem alguns grupos, né, que incentivam principalmente essas meninas, que nem o Pedro falou, que estão ali, né, saindo do ensino médio, antes de decidir para ir para a Sim. faculdade. Então, eu sei que existem alguns grupos que fazem esse tipo de incentivo. Na sexta-feira vai ter uma conversa aqui com o Fabinho, ele vai trazer para a gente, né, como, acho que não me lembro a parte de, eu não lembro o tema exato do webinar de sexta, mas ele, com o Educ 360, ele busca essas, né, nas comunidades, trazer esse treinamento, né, esse incentivo para as pessoas. Eu estava conversando com ele outro dia, ele comentou de fazer um grupo específico de mulheres para incentivar e treinar essas meninas para chegarem na tecnologia. Então, sim, tem grupos, tem incentivos. Tá, você comentou, né? Se é suficiente? Não, não é. Imagino que essa questão do game, ele traz para a gente essa porta de entrada, né? Porque tá muito fácil hoje, tá na palma da nossa mão, tá no celular, tá no videogame. Isso é um mundo que se abre para esses adolescentes, para pelo menos terem esse incentivo para testar, né? É uma porta de entrada bastante grande que eu acho que vai trazer para a gente um pouco mais desse equilíbrio aí no mercado de trabalho. Antes da gente, né, colocar a surpresa aqui para vocês, eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer as meninas, né, por compartilharem com a gente, agradecer ao Jefferson também, que esteve presente ali durante toda a apresentação, né, fazendo os desenhos ali. E pedir que vocês venham, né, na próxima live, vai ser na terça-feira, como a Pri já deu esse spoiler, vai ser com o Fábio e com a Gisele. E é muito importante a participação de vocês, né? A gente faz aqui com muito carinho para que tenham essas trocas. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Carla, coloca o destaque aqui no Jefferson para a gente ver o desenho dele. Acho que já tá. Deixa eu só tirar das meninas aqui. Ficou incrível, aliás, parabéns. Quer explicar, Jefferson, o que você trouxe aqui de resumo para a nossa conversa? Maravilha, vamos lá. Bom, inicialmente trouxe o nosso tema, né? Trouxe vocês três aqui, tentei fazer aqui uma caricatura de vocês, bem singela, tá? Então, trouxe a questão que eu acho que é bem importante, a questão das estatísticas, né? A questão de 20% das mulheres, né, dentro de um cenário ali que a gente tem no mercado de trabalho. Na tecnologia são só 20% também, algo que é pouco, mas também trouxe a diversidade, que é algo muito importante, o foco no trabalho, a dupla jornada, né? A gente fala aí que realmente tem que ser muito guerreira para conseguir alcançar os objetivos, né? E trouxe a questão da faixa salarial, que é algo que pega também bastante. Coloquei aqui ser exemplo, né, que eu acho que uma das colaboradoras, eu peço desculpas, não me recordo o nome dela, mas as meninas se inspiraram nela, né? Em outras, mas especificamente você mesmo comentou dela. Ter regras é importante, né? Ter regras para trocar as coisas, o respeito, ter propósito, né? E conquistas, né? Você pode, as mulheres podem, né? Junto com todas, né? E dentro da Forces eu vejo muito isso. O desenvolvimento mútuo, e eu coloquei aqui a caminhada, né? Faça como mulher, caminho promissor. É isso. Muito bom. Tamo Obrigada, junto. Jefferson. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Obrigada, Jefferson. Pri, você quer falar um pouquinho sobre a surpresa? Bom, para quem ficou até o final, eu vou, como a Carla comentou no começo, né? Eu participei de um livro, da escrita de um livro que chama Mulheres na Tecnologia. Esse livro aqui. Então, como o tema, né, da nossa conversa é Mulheres na Tecnologia, então eu vou sortear esse livro aqui para quem ficou até o final, para quem participou, né? Aí fica, né? Boa sorte para todo mundo. Oba! Quem que vai fazer o O sorteio? Lucas vai Eu vou ajudar fazer a aqui, gente. vou compartilhar aqui com vocês. Todo mundo vendo? Sim.
Então, só para pegar aqui, gente, peguei a lista de presença, tá? E agora eu vou clicar aqui no sortear agora e vamos ver aqui, ó. E rufem os tambores. Rufem os tambores, né? Que legal. Vamos lá fazer um mistério aqui. Dá para auditar esse software de sorteio aí? Tem voto impresso, alguma coisa assim? Não, aqui é tudo o tema é tecnologia, então, né? É tudo tecnológico. Você tirou meu nome, né? Tirei, ó. Vamos ver o nome sorteado. Vamos ver a pessoa sortuda que vai ganhar o livro. Adivaldo Lemos Prieto. Tá aí, Adivaldo? Se não tiver, sorteia outro. Cadê? Acho que ele não tá mais. Não tá. Não. Não tá até o final. Então não valeu. Tem que sortear sortear. outro. Então vamos de Fale quem novo? chegou É isso? atrasado. Perdeu. Perdeu? Perdeu. Tem que sortear Pode dar para mim. O nome é igual. Tem que ser quem tá aqui. Então vamos lá. O Adivaldo que tá ali, né? Pode dar para mim. De novo, hein? Opa, não, Adivaldo. Não. Só um minuto, gente. Só um minutinho, tá? Deu bug aí, abendou. Deu bug aqui. Eu tenho que pegar Eu acho que tá precisando de um programador aí, hein? Se precisar, fala esse comigo. pessoal de comunicação, de humanas, é complicado, né, gente? Desculpa, viu? Peço desculpas aí para vocês. Já tô Precisa de uma baixando. programadora, né? Uma programadora. Eu já tô baixando. Aí meu nome não sai, Abre pô. um chamado. Já tô baixando novamente a lista. Ness, apareceu só agora no sorteio, né, Ness? Eu ouvi sorteio, que é isso, eu tô aqui desde o início, cara. Não, o Enéas tá aqui desde o início, eu tô de prova. Coloca a Aí pra regra não aí, deixar ele quando mentir não sozinho. tem PS, final é. Rogério. Fala lá, tudo bom? Rogério, tô Rogério tá aqui esperando do o meu livro lado. aqui. Quem vai fazer o spreader para baixar? Se o Rogério ganhar, eu entrego para ele aqui, Já assim, tá ó, indo na lá. mão. Aí foi bom, hein? Pronto, pessoal. Vou colocar de novo, hein? Vou compartilhar com vocês novamente aqui. Depois desse probleminha técnico. Joguei, ó, sortear. Mas agora não vai ter contagem regressiva, tá? Todo mundo ganhou. Vamos lá. Wellington Berto. Também não tá, quer ver? Ganhei! Ganhei a alpa! Opa! Ganhou, tá aí? Ai, ganhou. Ó, até o cachorrinho tá cachorro comemorando. Até o cachorro tá comemorando. Boa. Então, parabéns, Wellington. Parabéns, Ué. Obrigado. Parabéns. Legal, né? Porque tem histórias, né? Mulheres da tecnologia. Desde a guerra. Né? Deve ter muita informação legal esse livro. Esse livro é o seguinte, são Bem feliz, 40 autoras, né? 41, na verdade, cada uma escreveu ali um capítulo com a sua história. Sensacional. Muito legal. Obrigado. Bela leitura. Parabéns. Parabéns, viu? Parabéns, Wellington. E parabéns, meninas. Foi excelente, foram impecáveis. Muito orgulho, hein? Parabéns mesmo. Muito bom. Parabéns e Parabéns. obrigada mais uma vez. Por falar em mulheres na tecnologia, tem um filme de uma moça que trabalhava na NASA e ela corrigiu o cálculo do computador do cara que tinha feito o cálculo para lançar foguete no programa. Ela olhou e falou, tá errado. Foi lá e fez na mão. Foi. E é verdade tem essa uma história. foto dela que tem repercutido. Eu vejo, de vez em quando ainda aparece para mim, né? Tem uma foto dela do lado de todos os papéis que ela, né, fez o coisa, é do tamanho dela. Foi incrível. Tá bom, O filme gente. é Estrelas Além do Tempo, né? O nome do filme eu não me lembro. Eu sei Acho que a que é história é esse. real e verdadeira. É esse mesmo. É esse mesmo. É esse mesmo, né? Muito legal. Beleza, Bom, gente. gente, Boa tudo noite para Parabéns, vocês. meninas. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns. Obrigada, parabéns. Parabéns. Parabéns.